o EECO lá, o eTubo Eco, né? Onde vão os programas ficam disponibilizados lá. E a gente já, com o Dazilar, já é o nosso 5º programa, não é isso? Isso. A nossa 5ª conversa já. Então, o ideal é que essas conversas fiquem disponíveis lá, ela poste lá fiquem disponíveis lá. No canal, tá? né? Se você e o Paulo puderem fazer isso, eu agradeço. E pode deixar. Vocês costumam mandar uma cópia também para a pessoa que apresentou? Não mandamos. Eu acho que a gente não mandou para ninguém ainda, né? Não, é porque... Vamos mandar, vamos inaugurar isso. Vocês veem, eu posso, se for, né, de acordo com os parâmetros aí, se eu posso pôr no meu site, depois vocês me digam. Porque daí fica também uma divulgação do trabalho de vocês, né? Claro, legal. Isso mas mesmo. Fiquem bem à vontade, assim, que eu ia falar uma coisa, me fugiu agora. Olha, a gente pode dar mais uns minutinhos, né, Zilá? Esperar mais algumas pessoas. Sim, por mim, tá bom, já estou entre conhecidos aqui, já nos conhecemos, né, Leandro? Leandro veio também, né, no 6ª Jornada do Mercosul. Estava o Leandro, estava o Everton. Cláudio, então nós confirmamos nossa conversa amanhã à tarde, não é isso? Só dá um alô se é isso mesmo. E aí, Leandro, pode falar. Recebi, vi. Sim. E Leandro e Paulo é no sábado, às 5 horas? No outro sábado? Ou é amanhã? Depois de amanhã? Depois de amanhã. No outro sábado, pronto. Não, no outro. Não nesse, agora no outro. Dia 12. No outro, dia 12. Ué, mas eu vou conversar com alguém no sábado. Compra uma... É você, Cláudio? É você, Cláudio, no sábado? Não, né? Mário, boa tarde a todos. Ficou para amanhã, Mário. Mas... Não. Está confirmado. Vamos resolver logo. Eu já olhei que você me mandou, tal, tem umas coisas para ver com você, tá certinho. Vamos embora, tocar o barco. Então, confirma. Ok. Zilai, como que foi a repercussão do Jornadas, falando nisso? Olha, foi considerado um sucesso, assim, pelo número de participantes, pelas perguntas que foram, né, as discussões que foram travadas, o pessoal apreciou muito, muito, fizeram muitos elogios também para aquela nossa área, né, que propôs, não foi... Né, GT, foi nosso seminário, bom, né, GT. Não esqueçam os que participaram de mandar, eu acho que já mandaram, né, quando se inscreveram os trabalhos, mas qualquer coisa, fiquem atentos, porque vai sair tudo num e-book, né, da editora da universidade, estão valendo com uma publicação e tudo. Então, eu aviso também ao Mário quando isso ficar pronto. Maravilha. Eu acho. Aproveitar. Obrigado, Zila. Falando nisso, Leandro, fala um pouquinho para a gente. O Leandro acabou de receber o incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc, né, para a produção de um livro. Leandro, fala aí um minutinho sobre, que é bacana. Parabéns, viu? Muito bacana, Leandro. Agradeceu pela força, não sei o quê, mas eu não me lembro o que eu fiz, não. Obrigado. Você só de existir já ajuda o universo. Oh. Meu Deus do céu. Agora vou parar no Japão, assim. Mas o senhor me ajudou no contato com o orçamento com a editora. Tá. Então, a publicação é de um livro, de uma antologia, de narrativas indígenas de Mato Grosso. Eu ministrei uma disciplina de literatura aqui na faculdade indígena, né, no curso de licenciaturas indígenas aqui, da Unemate, e nós fizemos um livro, né, no resultado também disciplina, como
resultado, um livro que ficou da confecção dessas narrativas, que eles contaram, são 18 etnias, né, que participam, então 18 grupos étnicos, a gente separou eles em grupos, e aí eles contavam histórias para um outro grupo, e aí esse outro grupo fazia esse registro, essa transcrição, e vice-versa. Então eles contavam as narrativas e depois transcreviam. E aí transformamos um livro e teve o edital agora da lei, né, Aldir Blanc, do fomento aí a cultura, né, nesse contexto de pandemia, e aí abriu para publicação, né, e aí fui lá, me inscrevi e deu certo. Então nós vamos conseguir a publicação dessa antologia. Muito legal, muito bacana a ideia. Nós Parabéns pela iniciativa, muito bacana mesmo. Como nós vamos hoje falar de ausências, né, de esquecimento, eu acho que a gente está vivendo mesmo um momento de preenchimento dessas lacunas, né, de representação disso tudo que ficou rasurado, que ficou abandonado, esquecido, olvidado. E, no caso, é um exemplo, né, de tentar resgatar essa produção que, simplesmente, se nós retrocedemos assim, 10, 20 anos, ninguém pensava em fazer uma antologia de narrativas, né, fundadoras, né? E aqui também, Mari, quando eu fiz aquela antologia de poesia afro-brasileira, uma há 20 anos atrás, depois a segunda edição, em 2011, era uma coisa aqui, outra lá, inédita. E agora, eu recebi essa semana um contato com a editora Edelgra, que tem uma parceria com a CAPES, para fazerem livros para distribuição para as escolas no Brasil inteiro, pedindo uma antologia afro-brasileira que eu atualizasse, né, essa de 2011. Eu não sei ainda como é que eu sei, mas o que me interessa dizer aqui é esse nosso falar, né, de pouquinho em pouquinho, e o que está rendendo esses frutos, né? Essa Sem coisa dúvida. que olha, então as pessoas querem, estão correndo atrás, e para isso precisa, para os professores poderem trabalhar com esse material, precisa antologias, precisa ter material, precisa ter essa transcrição que você fez aqui, no caso da literatura afro, não, porque os autores escrevem em português, mas é uma coisa que eu estou assim, acompanhando com imensa satisfação, né? E por isso, agora eu já faço esse gancho, né, com esse tema que eu tenho... Eu não vou te apresentar, não, Zila? Vai lá. Eu já estava ouvindo ela falar dos livros, do que eu falei, tá aí, já está roubando a minha fala. Aí ela já vai entrando no tema. Tem que fazer uma abertura oficial, Zila, para... Gente, eu vou sugerir, então, vou interromper vocês, desculpa, só para a gente ter um momento certo, na edição do vídeo a gente corta tudo que foi daqui para trás, então, a partir de agora, a gente começa oficialmente. Ok, obrigado, Everton. Bom, boa tarde a todos os gêneros presentes. Quero dizer que é uma honra enorme para o grupo, para mim e para o grupo em Estudos de Cultura e Literatura em Mato Grosso, RGDIC, receber nessa tarde para a nossa quinta conversa do ciclo de conversas em Cultura e Artes, né, a Zila Bernard, que é uma figura queridíssima do coração, parceira de antigos trabalhos, enfim, e de novos e futuros trabalhos, com toda certeza. Zila, é uma grande honra, um grande prazer e uma grande alegria recebê-la aqui. Tá? Bom, a Zila Bernard é pesquisadora 1A do CNPq, ela é professora titular aposentada do Programa de Pós-Graduação de Letras, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ela atua no Programa de Memória Social, Memória Social e Bens Culturais da Unilassalle,
e foi exatamente onde ela me recebeu, em 2016, para o meu segundo pós-doutorado, que foi uma experiência genial, prazerosa, enfim, intensa. Muito bom. Bom, tirando isso, a Zilá já falou de algumas coisas aqui, né? Eu queria só salientar que, em 2019, ela recebeu o prêmio de pesquisador gaúcho na área de letras e linguística, né? E ela recebeu também, tem vários méritos e prêmios internacionais e tudo mais, e também ela recebeu, em 2017, ela recebeu a medalha Nobre Parceria, tá, da Embaixada do Canadá no Brasil, obviamente pelos trabalhos, pelos contatos, pelo intercâmbio, né, não só pelos estudos, mas também pelo intercâmbio, pela espécie de embaixadora intelectual brasileira, Brasil-Canadá, né? Isso é muito importante e muito significativo para todos nós, né? Bom, ela tem uma infinidade de livros e artigos e coisas publicadas, mas para a nossa conversa aqui, eu queria exatamente ressaltar dois trabalhos dela que datam da década de 80 ainda, né? Que é o Literatura... minto, desculpe, não é esse não. Cadê, gente? Perdi aqui. Está aqui. Negritude e Literatura na América Latina. Tá? Vejam bem, é um livro que foi editado, a primeira edição, em 1987. Vejam bem. E depois, O que é Negritude, né, que foi publicado em 1986. Esse primeiro que eu falei, né, Negritude e Literatura na América Latina, recebeu agora, em 2018, como a Zilá mesmo já estava dizendo, uma segunda edição, né? Uma segunda edição extremamente importante, não só porque essas discussões, também, como ela já apontou aqui, na nossa conversa informal, quer dizer, agora estão tomando um grande volume, agora estão tomando uma grande proporção, e nós mesmos, né, posso generalizar, estamos tomando consciência da importância de tratar desses temas, da importância de discutir essa produção, né, que ela vai falar com certeza mais detidamente sobre essa questão da poética da ausência. Né. Então, Zilá, é uma honra, um prazer muitíssimo grande, seja muito bem-vinda, dou as boas-vindas em nome de todo o RGDIC, todos os meninos que estão aqui, os moleques que estão aqui nos ajudando e participando, enfim, estou falando dos moleques porque eles é que formam um grupo, né? Hoje em dia eu só tenho orientandos de doutorado e só orientandos meninos, né? Do gênero masculino. Enfim, tá bom? Oficialmente, pelo menos. Estou brincando, gente. Um beijo grande, Zilá, seja muito bem-vindo. É com você. Então, Mário, obrigada a todos os meninos e moleques e a turma toda que está aqui presente hoje. E, então, é sempre muito prazeroso, né, nós trabalharmos juntos, como já fizemos em várias oportunidades, tanto em Cuiabá como aqui em Porto Alegre, agora, mais recentemente, em Canoas. Então, Mário teceu um pouquinho, né, aí do meu perfil intelectual, acadêmico, né? E eu sempre começo falando dessa no doutorado na USP, que foi lá nos anos, terminei em 88, quer dizer, tem gente que não estava nem nascida ainda, de vocês que estão aí ouvindo. E quando eu saí aqui, porque para sair para fazer um doutorado, a gente sendo professor na Universidade Federal ou de qualquer outra, tem que fazer um processo de pedido de licença, né, da ausência durante aquele período. Então, temos que apresentar o pré-projeto, né, de tese. E quando eu apresentei que eu pretendia fazer, então, um estudo sobre a literatura, um surgimento da literatura negra ou afro-brasileira, naquela época se falava mais em literatura negra, hoje se prefere mais afro-brasileira, numa perspectiva comparada com os autores da negritude do Caribe, sobretudo de língua francesa, né? Porque o movimento da negritude, ele tem o seu momento, assim, da publicação do livro do Aimé Césaire, né, que é, de certa forma, o pai da negritude, ao menos no que tem a relação com a América
a relação com a América e com o Caribe, então ele é das Antilhas Francesas. Então, eu, como sou da área de literatura francesa, percebi assim, a importância daquela poesia, falando dessa consciência negra, justamente uma poesia ali que estava fazendo esta representificação de tudo que foi rasurado, quer dizer, daquela história do negro que não foi contada, porque era a história dos escravos que não mereciam que se contasse essa história. Então, depois surgiram escritores assim magníficos, importantíssimos, como Edouard Glissant, como Patrick Chamoiseau, que eu estudei depois para tentar ver como que essa emergência dessa consciência negra no Brasil poderia ser comparada, né? Em que termos haveria esse movimento, essa negritude, movimento da negritude no Brasil também. Então, e só para dizer isso, que quando eu apresentei essa proposta no colegiado, os professores, catedráticos e tudo, que deveriam opinar, disseram, olha, eu acho que não é possível, porque você vai falar de uma coisa que não existe, de uma literatura que não existe, uma literatura que não está nas livrarias, que não sai pelas editoras oficiais, que não está nas bibliotecas, portanto, que não recebe prêmios, que ela está no esquecimento total, né? E isto era considerada uma coisa assim, uma espécie de uma audácia, né? uma irreverência face a uma literatura brasileira, né, canônica, onde também nos livros, nos compêndios de história da literatura, não havia mesmo nada registrado, onde um autor como Luiz Gama aparecia em nota de rodapé. Né? Então, eu sempre comecei a minha tese pensando nisso. Bom, um autor como Luiz Gama em nota de rodapé significa que ninguém valorizou, não é, aquela fala dele já, não é, às vezes, um determinado momento da poesia dele antes da abolição da escravatura, e ele já falava naquilo que eu considero o elemento que identifica a poesia afro-brasileira, que é ter a presença de um eu enunciador que se quer negro, que se assume como negro, né? Que é o caso que uma coisa que o Castro Alves não fez, né? Fala dos negros na terceira pessoa. E é o Luiz Gama o primeiro a falar, a assumir esse eu enunciador, né? Eu sou negro, é o poema dele, quem não é nesse Brasil mestiço, misturado? Ele faz essa pergunta, essa provocação na obra dele. Então, quer dizer que isso é uma longa trajetória, né, desse interesse, e por isso eu permaneço perseguindo esse tema da ausência, né? Porque ali, o que eu estava querendo fazer ali? Um inventário de ausências, né? Como que num país de 50% da população negra não existe uma produção literária negra? E as pessoas diziam sim, mas não, mas é que eles são muito bons na música, na dança, no folclore, mas não na palavra escrita. E isso se revelou assim falso, né? E hoje nós vemos, né, uma produção cada vez mais importante. Tivemos, assim, para alegria muito grande minha, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma famosa Feira do Livro, e esse ano foi a 66ª edição, portanto, há 66 anos, nós temos uma importante Feira do Livro, que reúne mais de 2, 3 mil pessoas, e este ano, pela primeira vez em 66 anos, o patrono da Feira do Livro foi o Jefferson Tenório, escritor afro-brasileiro, né? Com esse livro que está fazendo muito sucesso, até porque já foi publicado pela Companhia das Letras, que é O Avesso da Pele.
que é um livro que vale a pena ser lido e ser, inclusive, introduzido nos cursos, né, de literatura brasileira, essa questão dele falar da pele, né? E não é como o Frantz Fanon falou, né? Peles negras, máscaras brancas, que era o negro que ainda precisava usar máscaras brancas, né? E aqui ele diz, não, o Frantz Fanon mandava os negros tirarem as máscaras brancas, né? E esse vai adiante, ele quer ver o avesso da pele, quer dizer, o negro mostrar aquilo que está ausente, que não se vê, que é a interioridade, os sentimentos, tudo aquilo que se passa, né? O seu íntimo, porque com a pele só se vê aquilo que é o superficial, aquilo que está à mostra. Então, ele clama por isso, né? O avesso da pele. Na verdade, ele está falando, né, de uma ausência, de uma rasura que é não ver o negro na sua dimensão, né, de interioridade, na sua dimensão de humanidade, de presença, de contribuição fundamental, né, para a construção não só do Brasil, como da literatura brasileira, eu diria também. Então, mostrei um pouco das minhas origens lá já muito remotas, né? E o meu projeto de pesquisa, esse atual agora, que já quando eu fui promovida para pesquisadora, com esse projeto Inventário de Ausências, Memória e Temporalidades nas Literaturas Contemporâneas das Américas. Quer dizer, eu continuo trabalhando com a literatura, então, afro-brasileira, mas sempre nessa perspectiva de uma interlocução interamericana, quer dizer, principalmente com aquelas produções em língua francesa do Caribe, né, e também em língua francesa no Quebec, porque vocês sabem que no Quebec tem um escritor negro, haitiano, né, mas que, então, a produção dele foi toda, depois como imigrante na região do Quebec, que é a parte francófona, né, do Canadá, e que é o Denis Laferrière. E o Denis Laferrière é hoje membro da Academia Francesa de Letras, da França. Quer dizer, o primeiro que essa Academia Francesa só colocava autores mesmo da França hexagonal, né? Do mundo francófono, quer dizer, que se exprime em língua francesa fora da França, como África e o Caribe, eram consideradas literaturas conexas e marginais. Era uma maneira também de ausência, de apagamento, de deixar isso fora. Olha aqui, ó, nós temos uma literatura francesa, mas tem também uma coisa que se chama literaturas conexas e marginais, e ia lá no fim do volume de história da literatura francesa. E agora esse Denis Laferrière consegue ser membro da Academia Francesa de Letras, o que uma obra mesmo maravilhosa, um escritor cheio de humor, que vai escrever sempre naquele vai e vem entre Haiti, que é o país de origem, e o Quebec, que é o país de acolhida. Então, ele escreve nesse local intervalar, né? Mas sempre com a questão da sua cultura de origem, né? Assim, valorizando imensamente uma coisa que foi sempre valorizada, desvalorizada, né? Porque era associada à cultura de escravo. Então, desvalorizada. Nem se falava em cultura, né? Mas esses autores do Caribe, eles vão sempre dizer uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que os negros vieram nus, né? O Edouard Glissant chama do migrante nu, é o negro, eles vieram sem nada, né? Mas o som dos tantãs vieram junto com eles.
E tudo tem início, esse revelar de uma cultura, ela vai ter início, essa presentificação dessa cultura africana nessa região do Caribe vai se dar através, então, primeiramente, do som. Né? Eles vão lembrar, né, da importância, né, do tambor e das músicas, e, a partir dali, eles vão reconstituir um imaginário africano na América. Né? E depois, depois dessa importância dos tambores, tem a importância dos conteurs, aqueles que na África nós chamamos de griots, que são aqueles que fazem os relatos orais, as narrativas orais, que são capazes de saber de cor toda uma epopeia de mais de 800 versos, né? E isso aqui nessa região do Caribe chama-se de conteurs. São aqueles que preservaram a memória africana em pleno regime de escravidão que durou 300 anos, durante as veillées, que eram as vigílias à noite, em volta do fogo, alguém contava, transmitindo a importância. Quer dizer, memória e esquecimento estão sempre juntos, né? São duas faces da mesma, não são opostos, não são antônimos, tá? Então, aquilo que estava esquecido, ele vai ser rememorado e vai ser trazido de maneira lacunar, de maneira fragmentária, e vai ter sempre alguém que lança, então, na roda uma narrativa, e essa narrativa, então, vai sendo o papel importantíssimo, né, da transmissão para a memória. Quer dizer, memória e esquecimento, duas faces da mesma moeda, e só existe memória quando ela é transmitida. Então, o papel dos contadores, né, desses que vão contar essa questão da importância da oralidade para a transmissão da cultura negra. E isso, então, se dá ali nessa região, e os descendentes deles hoje, né, que são poetas importantes, como Edouard Glissant, como Patrick Chamoiseau. Foi o Patrick Chamoiseau que me fez refletir muito nessa questão da poética da ausência, porque ele é um poeta também muito premiado do Caribe, publicado em língua francesa e hoje considerado autor da literatura francesa, porque os franceses costumam separar, né, a literatura francesa, africana de língua francesa, ou antiliana de língua francesa, mas ele entra no rol da literatura francesa, que é o Patrick Chamoiseau, e ele escreveu esse livro, que me chamou imensamente a atenção. A partir daí, eu tenho refletido muito sobre essa questão da ausência. Esse livro, o título é A Matéria da Ausência, La Matière de l'Absence, quer dizer, tudo isso que foi relegado, né, ao esquecimento, que não foi, tudo isso que ficou incluído, né, nos não ditos, no desvão da história, porque era coisa que os brancos que dominavam, os escravocratas, simplesmente ignoravam, né, toda essa cultura. Então, ele vai dizer como se construiu, aos poucos, não é, toda uma poética feita com essa matéria da ausência, feita com essa matéria de todas aquelas memórias, de toda aquela história que foi rasurada ou contada, né, do ponto de vista do escravocrata. Então, essa literatura antiliana, de língua francesa, né, essa literatura do Caribe, do Haiti, das Antilhas, ela a mesma coisa está se refazendo aqui no Brasil também, né?
Quer dizer, o que é o que faz com que exista essa literatura negra ou afro-brasileira? É essa ânsia, né, primeiro, de tomar consciência de ser negro, né, de assumir a enunciação em primeira pessoa como negro, e também de contar a história do ponto de vista negro. Quer dizer, aquela história contada do ponto de vista dos escravocratas é o que nós temos agora. Então, qual é o papel que essa literatura tem assumido? Contar a história dos negros nas Américas do ponto de vista negro. E isto é deslocar, né? O que se tem uma poética da ausência, e quando essas pessoas assumem a enunciação em primeira pessoa, e para suprir todas essas lacunas, né, para representar algo de um ponto de vista diferente daquela história oficial, né, de toda a perspectiva contada até agora, ele está tornando... O que é representificar? É tornar presente aquilo que foi... que não existe mais, que já não existia mais. Tentar, então, trazer para o presente esse ponto de vista. E eu acho que, nesta perspectiva que nós estamos falando isso, de poética da ausência e a representificação, né, que é o papel atual dos escritores, um nome assim importantíssimo é o da Ana Maria Gonçalves, que é uma obra que eu recomendo assim fortemente para quem não conhece ainda. São 950 páginas, e numa obra que se chama Um Defeito de Cor. E essa é uma mulher negra, Ana Maria Gonçalves, hoje eu acho que ela é professora nos Estados Unidos, e ela, então, coloca esse título, Um Defeito de Cor, de um poema do Luiz Gama, cuja obra, mais ou menos, é o que ela conta aqui, a história da Luísa Maim, né? Esta que seria a mãe do Luiz Gama, né? E que vai participar, de certa forma, é tudo muito envolto, né, entre história e mito, da Guerra dos Malês. E, portanto, ela vai trazer uma mulher, não só uma negra, como uma mulher. E eu acho, então, nessa poética da ausência, quer dizer, de tentativa de apagamento de histórias, tanto de negros como de brancos, né? O trazer isso à tona, né, é um mecanismo assim, de extrema importância. E não é só não é só o tema, né, associado ao negro, a negritude, que ele é considerado uma matéria da ausência na literatura das Américas, mas também muitas coisas ligadas à vida das mulheres, né? Depois eu pretendo falar então um pouco dessa questão, então, da matéria da ausência e de como ela é representada assim, para tirar do esquecimento determinados elementos, né, da história que foram rasurados. E eu posso dar exemplos tanto dessa literatura afro-brasileira como da literatura super contemporânea, super atual de mulheres no Brasil. Estão fazendo isso, trazendo à tona esses temas que nunca ninguém falou, como estupro. Não se falava na literatura brasileira de estupro, não se falava também de personagens gays ou lésbicas ou lesbianistas. Eu até gostei muito também, não sei se vocês já viram, o livro da Euridice Figueiredo, recém-lançado, que é Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras.
e ela cita, ela tem todo um capítulo sobre isso, né? Esses temas tabus que foram, então, era impossível de serem tratados, né? Como relações homossexuais entre mulheres, a questão do estupro, a questão do incesto, a questão da violência, né? Física do marido com as mulheres, e tudo isso como está sendo trazido por essas escritoras da contemporaneidade, que estão ousando produzir uma literatura, né, Mário? Eu falei disso ali, o Leandro deve lembrar, no nosso encontro aqui do Mercosul, aqui em Canoas, como elas estão trazendo, construindo uma literatura que eu chamo de desconcertante, quer dizer, aquela que tira o leitor da zona de conforto e traz esses temas sempre evitados, né? Sempre deixados de lado. E isso, como o Mário falou, né, que aqui no La Salle, eu fiz a minha carreira como professora de literatura na Federal do Rio Grande do Sul. E depois, então, de aposentada, em vez de ficar quietinha, fui recomeçar uma outra carreira aqui no La Salle, onde eu trabalho exatamente com literatura, mas muito na perspectiva dos estudos da memória. E aí, uma autora assim, que está na origem dessa minha preocupação que eu estou trazendo agora para vocês, é o Michael Pollan, que é um autor que ele tem esse nome, origem, eu não sei se ele era de origem judaica, mas eu sei que ele viveu na França e morreu muito cedo, com menos de 50 anos, foi uma das primeiras vítimas de AIDS, que era uma coisa também que, quando a pessoa não se falava, né, era outro tema tabu. E ele faz uma coisa assim muito... Ele não tem propriamente, ele tem muitos artigos, ele não chegou assim a reunir essa obra dele pela morte muito fora de hora e fora de propósito, né? Então, esse artigo intitulado Memória, Esquecimento, Silêncio, que eu acho assim uma coisa que pode nos levar assim umas reflexões muito férteis, né? Claro, ele parte desse princípio que a memória está sempre junto com o esquecimento, né? Porque ela se faz, porque nós nunca podemos recuperar os elementos memoriais, né, na sua integralidade. Então, a memória involuntária, vem aqueles flashes, né, de memória no nosso presente. Mas ele fala do esquecimento no sentido de coisas assim, porque ele é um dos primeiros que escreve a partir de entrevistas, de relatos orais, né? Ele era professor, né, nas academias francesas, mas é um dos primeiros a escrever a partir de depoimentos orais, e, sobretudo, daquela geração que tinha passado pelo Holocausto, né? Entrevistando pessoas judias, homens e mulheres que tinham escapado, que tinham estado nos campos de concentração, mas aqueles que escaparam. Então, ele percebe uma diferença entre as coisas que eles achavam que eles eram obrigados a esquecer, né, que eles não queriam relatar, e aquilo que era... Ele distingue, então, memória, esquecimento de silêncio. Então, primeiro ele pensa, entrevistando essas vítimas, né, da Shoah, né, que é mais importante falar de Shoah do que de Holocausto, ele percebe um silêncio, quer dizer, as pessoas não
querem falar. E ele, num primeiro momento, ele pensa que se trata de esquecimento, né? E depois ele percebe que aquele silêncio era em virtude do trauma, né? Aquele trauma que tinha sido tão forte que aquela geração que passou pelo trauma não fala, não, silencia. Então, mas ele viu naquele silêncio uma forma de resistência. Ele disse, isso não é um esquecimento, isso já é uma forma de resistência. E depois ele vai conseguir, nos depoimentos, então, dos filhos dessa geração que passou pelo Holocausto, que passou, então, por toda essa tragédia, né, que foi a execução de milhares de judeus, ele vai, então, conseguir depoimentos dessa geração, a partir de fragmentos, né, memoriais que esses filhos, então, recolheram, que aos poucos aquilo foi emergindo e eles puderam, depois, nas entrevistas, narrar. Então, eu achei que é muito interessante a gente, nessa perspectiva, né, que eu estou estudando agora, de literatura afro-brasileira e também dessa recente literatura feminina que está trazendo à tona aquilo que era indizível, que era o não dito, que não era possível dizer. Não era possível falar em estupro, não era possível falar em incesto, não era possível falar que as mulheres tinham vergonha de falar que eram... que os maridos surravam, né? E também, não só isso, como a tortura que se dá como na Vida Invisível, né, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, né, que o marido que não deixa jamais a mulher desabrochar, né, nem como cozinheira, nem como costureira, nem ela... Nunca ele deixa para ela não fazer sombra, né, para a carreira dele. Então, ele vai mostrar isso, que esse silêncio não é uma forma de alienação, mas muitas vezes ele contém uma forma de resistência em um determinado momento, e ele vai chamar isso de memórias subterrâneas. Então, eu achei que era muito interessante isso da gente observar, não é? Na literatura, aquilo que ficou, num primeiro momento, como memória subterrânea. E como esse primeiro silêncio, depois o silêncio representando uma resistência, né? A resistência, não esquecer, não poder falar, mas também não esquecer, e como aquilo gera essas memórias subterrâneas que, de uma maneira ou de outra, vão sendo transmitidas até de forma involuntária, e que hoje, anos depois, então, elas vão constituir matéria, né, poética, essa literatura afro-brasileira e afro-americana, essa literatura do Caribe, essa literatura de mulheres hoje, elas estão se fazendo através, então, de conseguir, então, expressar essas memórias subterrâneas que ficaram represadas lá ao longo de muito tempo, né? Então, eu coloquei lá no meu título, Relendo a Literatura Brasileira do ponto de vista da poética da ausência. E, então, duas coisas importantes, dois conceitos importantes, essa poética da ausência, né, que eu tentei explicar, que é constituída daqueles interditos, né, daquelas coisas que não se podiam dizer. E como os autores né, da literatura afro-brasileira hoje, e também as mulheres, estão tentando dizer o indizível, né? Dizer aquilo que foi tornado invisível.
o que foi apagado, reprimido. E isto, eu uso esse conceito do Fernando Catroga, que é um historiador português, muito amigo do Brasil, ele está seguidamente em conferências, recebeu até o título de doutor honoris causa aqui na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, aqui de Porto Alegre, e ele fala, ele usa esse conceito da representificação, é dar existência àquilo que deixou de existir, que não existe mais, através desses mecanismos memoriais, né? Através desses fragmentos que então, que o Patrick Chamoiseau vai chamar de matéria da ausência, né? Mas que ficam nas narrativas orais, mas que circularam e que, através das narrativas orais, né, foram circulando até hoje, e esses autores hoje estão dando, então, vida, estão dando forma a esta história toda do negro nas Américas, né, que ficou opacificada. Então, o Patrick Chamoiseau fala, né, dessa falta fundadora, quer dizer, um escravo que vem sem bagagem nenhuma, né, e como que ele faz para se constituir, né, no novo mundo, né, apesar desta falta fundadora, dessa falta de elementos. Então, ele dá uma importância enorme nessa reconstituição que se faz hoje dessa história do negro, aquilo que nos estudos de memória nós chamamos de vestígios memoriais. Eu também já me dediquei a isso, fiz um livrinho sobre isso, rastros ou vestígios memoriais, quer dizer, que são aqueles pequenos pontos, né, como o som dos tambores, como uma narrativa de um conteur, né, de um griot, como isso pode originar, né, elementos que vão dar condições para que estas comunidades se venham a poder, não é, se enunciar, então, como negros da América, assumir essa pertença, né? Eles vê o trabalho da oralidade, né? Nessa construção, nessa reconstrução memorial, né? E então o Fernando Catroga vai falar assim do lembrar como uma possibilidade de manter um diálogo com os signos da ausência. E depois, então, representificar, e depois o trabalho da transmissão, que pode ser feito oralmente ou escrito, e isto que vai criar, então, essa cadeia, que é o trabalho, por exemplo, que o Leandro está fazendo aqui também, né? A partir de rastros, de vestígios, né? E como que agora, hoje, tu já consegues chegar a uma antologia dessa coisa que fazia parte, né, de uma poética da ausência. Então, eu poderia dizer, né, que nesta literatura afro-brasileira, hoje, né, que ela vai ter sempre como matéria preencher essas lacunas. Isso vai continuar sendo, né? E isso se faz, eu tenho falado nos meus últimos artigos, de uma dupla cena da representação, que é uma representação que se dá através da rememoração, e a rememoração ela é involuntária. Portanto, aquela maneira de Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, né, aquele que é um odor,
um gosto, não é? Uma lembrança fugidia que vem ao presente e, a partir dali, então, como é que ele vai em busca do tempo perdido? Através desses flashes memoriais, que o Benjamin fala de flashes memoriais e que chamou de rememoração, diferentemente da reminiscência, que é voluntária. Então, eu falo nessa literatura afro-brasileira hoje, que ela está se construindo através dessa dupla cena da representação, através de um trabalho de rememoração, que é involuntário, que se dá por associação, que se dá pela, vamos dizer, frequentar um culto afro-brasileiro, né? Aqueles elementos que estão ali num culto afro-brasileiro, que estão circulando e que podem ser transformados em matéria poética, né? Podem ser representificados como uma maneira de preencher esse esquecimento, essa lacuna. E também através de um trabalho realmente de reminiscência voluntário, né? Trabalho voluntário de escavar, né? Que o Walter Benjamin falava que a memória a gente tem que escavar, é um processo de escavação, né? De ir em busca desses elementos, desses traços, né? Desses traços memória. O Patrick Chamoiseau fala em trace mémoire, que são traços memória que foram ficando ao longo do tempo. Então, eu acho que são essas duas maneiras, né, de que a literatura afro está se construindo, e também essas narrativas das mulheres nesses últimos 10, 15 anos. Eu estou falando da Maria José, por exemplo, da Maria José, agora dessas mulheres que não são da afro-brasileira, né? São essa literatura de mulheres de todas as etnias, né? Brancas. E, por exemplo, a Maria José Silveira, não sei se vocês já ouviram falar desse livro dela, que é a mãe da sua mãe e suas filhas. E ela conta a história da literatura, ela conta a história do Brasil desde 1500, a partir, todos os capítulos são um nome de mulher, a partir de todas as primeiras mulheres que foram vítimas, índias que foram vítimas de estupros, e ela vem vindo sempre narrado por mulheres em 500 anos de história. É muito, muito lindo esse livro dela, que eu acho que ela faz mais ou menos assim para a história do Brasil, a história, vamos dizer, da história brasileira, aqui do ponto de vista de uma mulher branca, mas muitas personagens são índios, são indígenas, né? E é muito parecido com o trabalho da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é a história da escravidão do Brasil toda contada do ponto de vista de uma mulher, que é a Luísa Maim, né? E que tem um nome africano, mas que esse nome, que era Kendê, que foi imediatamente, quando ela chegou nas fazendas da Bahia, trocado por um nome cristão, nessa tentativa de apagamento identitário, né? Começa aí, quer dizer, a pessoa tem um nome que é ligado à sua avó, sua bisavó, sua tribo, a sua vida na África, e, de repente, ela é chamada de Luísa. Aqueles deuses que ela traz consigo, né, na sua bagagem memorial, não valem mais nada, ela tem que ir à missa, o que vale são os santos católicos. Então, como que a partir dessa verdadeira essa máquina que foi de destruição, né, dos elementos memoriais fundamentais, né, dos escravos, como que isso, através
dos traços memória, dos vestígios memoriais, se pode reconstituir hoje, né, uma literatura pujante, que eu acho que é a literatura afro hoje, e uma história, recontar, né, a história toda do negro no Brasil. Então, elas, tanto essas mulheres negras como essas mulheres não negras, né, elas estão escrevendo sobre o que foi apagado, sobre o que foi omitido, sobre o que foi contado do ponto de vista ou do branco ou do escravocrata, né? E passam, é mais do que isso, só resgatar essa história, elas passam a reivindicar essa lembrança como herança. Eu acho que é disso que é feita a força dessa literatura, tanto afro como das mulheres atuais, né? É não só trazer à tona o que foi omitido, recolhendo os restos, até a Caroga fala ele usa um verbo muito bonito, que é restolhar, Mário, restolhar, que é reunir no campo depois da colheita, ficam aquela palha do trigo, e restolhar é recolher aquela palha para fazer um feixe. Então, ele fala do homem restolhado, e eu penso nisso também, na verdade, restolhar, o trabalho de restolhar, de recolher a palha para colocar ela junto e fazer um feixe, né? E, com isto, reivindicar essa matéria da ausência como herança, se sentir herdeiros, é isso, para mim, a literatura negra é isso, é se sentir herdeiro desse patrimônio que vem da oralidade, né, que transmitido até agora, através da música, através da dança, e toda essa questão, né, que eu falo de representificação, quer dizer, que é repor o que foi omitido, isso não é só na literatura, isso se pode fazer pela música, pela dança, pelo canto, pela arte, pela pintura, por todas as expressões artísticas, né? Na verdade, a verdadeira arte é repor o que foi omitido ao longo dos séculos, né? Gente, eu não sei se vocês já estão cansados, se já está na hora, Mário, você... Zilá, você completou 45 minutos, mas eu acho que a gente não está cansado ainda, não. Mas quem sabe agora... Já apareceram algumas questões, aí você. Pode expandir, claro. Tem algumas... Com licença, tem algumas perguntas que a gente pode... Tem algumas perguntas ou comentários ali que podem também fazer com que a fala fique mais dinâmica, né? Que a professora não fique tão no solilóquio. Pode ser? Pode. A gente pode ler lá nos... Então, professora, a gente tem uma pergunta, né, da Érica, a Érica Albuquerque, que ela vai falar assim: professora, como a senhora analisa a presença da memória e da reminiscência na obra de Conceição Evaristo Ponciá Vicêncio? A senhora tiver como, ou se quiser comentar, tá? E, professora, também sobre as suas referências, ou sobre essa literatura afro-brasileira, eu acho que teve um comentário, né? A senhora falou da Ana Maria Gonçalves, mas poderia citar também outras referências, ou autores e autoras nessa sua pesquisa? Tá, é da outros autores, além da Ana Maria, claro, são muitos outros, né? Só lembrando, Zilá, que tem duas bibliografias aí, vamos chamar assim. Quer dizer, você também citou alguns autores de suporte teórico, né? O Pollack, o Pollack, enfim, o português, né? O Catroga. Eu vi que tem alguma coisa disponível dele na internet, mas eu não li ainda. O Patrick Chamoiseau. Chamoiseau, isso. Tá. Então tá.
Eu tive uma aluna que fez uma tese lá, comparando um defeito de cor com o texaco do chamois azul. Isso. Aham. Inclusive, usou, tem um ou dois textos seus, né, sobre o Ana Maria, né? A história de esse texaco é uma espécie de bidonville, uma espécie de favela, e que se chama texaco porque eles usavam as latas, né, escrito texaco, eles usavam para cobrir as casinhas, né, os casebres dessa. E essa mulher se recusa a sair, uma mulher negra que vai ser, querem terminar com aquela, seria uma favela, seria uma comunidade, como se diz hoje, e ela se recusa a sair, né? Então, eu acho que isso também a gente vê na Conceição Evaristo. Eu vou perguntar sobre ela, mas pode falar. Ela falou do Ponciá Vicente, que é um livro muito forte, muito importante da Conceição, mas eu já tinha lido, eu estava lendo todos os mais recentes dela, que são maravilhosos, né? Os Olhos d'Água, essa série de contos aqui, e os poemas dela, que são também, né? Mas foi reeditado agora um livro de 20 anos atrás, que é Becos da Memória. Eu vou dizer para vocês que é me lembrou agora, porque é essa história do texaco, é a história dela mesma, que ela vai dizer de alguma forma que não é autobiográfica e tudo, mas a gente sabe, ela vai contar como uma comunidade tem que ser retirada daquilo ali para construírem um edifício. Então, ela narra nesse Becos de Memória, que agora foi publicado novamente, acho que ano passado, mas ele é um livro que já tinha 20 anos, né? E ela conta de uma maneira que ela vai trazer a história de cada um dos personagens que habitam naquela comunidade. E memórias que remontam lá ao tempo da escravidão, ela tenta mostrar assim que a humilhação sofrida pelos escravos ela se perpetua hoje nessa vela, nessa coisa de serem retiradas, né? Então, eu penso, eu citei a Ana Maria Gonçalves primeiro, porque esse romance ele é muito importante nesse sentido, né? Porque ela dá uma dimensão de contar 200 anos de história, né, da escravidão no Brasil, do ponto de vista de uma mulher negra, e que vai até ficando muito velhinha, termina voltando para a África. Mas eu penso, a tua pergunta ali, que tinha que ver a questão da memória e reminiscência. Pois é. Então, memória é o conceito, né, amplo, né? Dentro, o que se opõe à reminiscência é a rememoração, né? Quer dizer, seria... a gente sempre lida com memória e esquecimento, quer dizer, aquela matéria memorial a qual a gente nunca tem acesso na íntegra, mas através de fragmentos. E como no nosso recordar, né, no nosso lembrar, a rememoração está ligada a esta coisa que nós chamamos também, que os estudiosos todos da obra de Marcel Proust chamam de memória involuntária, que está sempre associada com as sinestesias, quer dizer, né? Ele passava por um jardim, sentia o odor de uma flor e aquilo levava ele de volta para a infância. Ao tomar o chá na casa da tia, né, da tante Leonie, né, que é tia-avó, na verdade, ele sente o aroma do chá
e ele diz: toda a minha infância saiu de dentro de uma xícara de chá. Essa é memória involuntária, né? São aqueles elementos externos que me levam a uma associação, que se eu sento e digo, olha, hoje eu vou escrever minha memória, vou me lembrar de tudo, desde que eu nasci, da minha mãe, da minha avó, da minha família, isso é um trabalho que muitas vezes não acontece, né? Mas os vestígios memoriais são muito importantes na medida em que eles vêm de associações, eles vão de forma, vamos dizer, fragmentar e não involuntária, não buscada. Mas, por exemplo, uma mulher que faz, como a Ana Maria Alves, né, um livro de 950 páginas, para retratar a história da trajetória das mulheres nessa saga da escravidão no Brasil, aqui tem um projeto que é de reminiscência, de estudo, de pesquisa, de fontes, de busca às fontes. Então, por isso que eu digo que essa literatura afro, ela está se fazendo numa dupla cena da representação, né? Com essas memórias involuntárias e com as memórias voluntárias também, né? Que é essa busca objetiva, né? Das raízes, né? Zila, fala, querido. Estava te ouvindo agora e sobre isso, seria possível dizer, por exemplo, que você tem, no caso um defeito de cor, né? Todo um processo, sim, de reminiscência, de uma memória, digamos, absolutamente consciente, né, que parte de um projeto. Mas, ao mesmo tempo, essa reminiscência se constrói a partir de uma rememoração das personagens. Né? Quer dizer, então, a gente teria, em 2 níveis narrativos diferentes, a Ana Maria Magalhães só consegue construir, digamos assim, essa reminiscência a partir do momento que ela também reconstrói a lembrança dessas personagens, o involuntário da construção de lembrança da personagem, né? Claro, por isso que eu falo de dupla cena da representação, que associa rememoração e reminiscência. E não é por nada que ela, ao menos ela inicia o livro, que ela vai para a ilha de Taparica, onde ela visita um local que seria uma biblioteca ou alguma coisa, mas que as coisas estão perdidas, e ela vê as pessoas, o livro começa assim, ela vê que as pessoas naquela casa onde recebem, ela é recebida para conversar, ela vê um maço de folhas que estão esparsas, que estão rasuradas, que estão já meio rasgadas, né? E que eles até estavam usando para fazer anotações, e ela vê que ali tem uma história, né? Então ela pede se ela pode levar. É lógico que isso é um artifício literário, que a gente narrativo, né? Na literatura francesa, que o autor que encontra, por acaso, um maço de cartas, né? Mas essa coisa é uma metáfora do fragmento, é uma metáfora de como a memória ela está ali rasurada, falta páginas. Ela disse: eu vou reescrever isso, eu vou ter que preencher os vazios, porque tem páginas que faltam, eu vou ter que preencher. Então, ela diz que o livro dela vem desse monte de folhas que ela achou que faltavam páginas, que algumas frases estavam borradas, já não se lia mais, as folhas estavam amarelecidas. E, na verdade, é isso, é um patchwork. Ela teve que preencher coisa, porque mesmo da historiografia, as fontes não são absolutamente fidedignas, né? Ela vê uma fonte, ela vê outra que conta a história de outra maneira, ela jogou com materiais os mais diversos, inclusive com narrativas orais. Ela jogou muito com depoimentos, né? Por isso que ela diz que teve que ir viver ali
ela não poderia ter escrito esse livro estando lá nos Estados Unidos, ela teve que ir para a Bahia, ela teve que ir para Itaparica, baseada nesta figura, né, que ela, até a própria figura da Luísa Maim, ela está parte na história, mas muito mais no mito. Não se sabe ao certo da existência real, né, dessa figura que seria a mãe do Luiz Gama. Isso tudo também se confundem, né, narrativas por falta de documento, por falta dessa matéria da ausência, desse fundamento, né, que o Patrick Chamoiseau diz que falta, né? Como construir uma narrativa a partir desses migrantes que vieram sem escrita, sem nem os seus instrumentos de trabalho, nem instrumentos de música, nada veio junto, e passando por aquela travessia brutal no navio negreiro, né, de ver os seus companheiros morrendo ali, né, naquelas condições. Bom, então, as outras autoras, além da Conceição Evaristo, também, né, que a gente já falou, eu recomendaria para quem tem interesse, saiu agora há pouco tempo essa antologia Olhos de Azeviche. Eu acho muito interessante essa antologia na medida em que as antologias oficiais, essas grandes antologias de literatura brasileira, não contemplam a literatura afro-brasileira. Eu pesquisei não sei quantas, não contemplam, tá? Então, o que eles fizeram aqui? 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, contos e crônicas. Essas mulheres resolveram, então, fazer a sua própria antologia, já que nós estamos ausentes nas grandes antologias, né? E aí nós temos as mulheres que escrevem há muito tempo, que são consagradas, como a Conceição Evaristo, a Esmeralda Ribeiro. Eu já estudei nessa minha tese lá de 89, que foi publicada, 88, Miriam Alves, muito, muito conhecida, Cidinha da Silva, enfim, e aqui é interessante porque elas reúnem contos muito, muito atuais e muito, muito chocantes na medida em que são desvendados esses temas tabus, né? Como o estupro, a violência policial contra a mulher, também a questão da homossexualidade feminina, que isso é uma coisa que não se falava também, né, na literatura, esses crianças, meninos de rua, e que é o conto da Conceição Evaristo sobre um menino, tem muita coisas dessas todas que foram, que estavam na zona de silêncio, na zona do não dito, e que vem à tona nessa literatura atual. O Mário perguntou também sobre esses autores. Bom, nesse nosso curso de Memória Social, nós lidamos muito com muitos autores da memória. Eu já há 10 anos dou a disciplina de Memória Social e de tópicos avançados em Memória Social. Então, a gente trabalha muito com o Pollack, com o Paul Ricoeur, com a Leida Assmann, que é uma autora que eu recomendo muito, que foi também traduzido, assim como o Paul Ricoeur foi traduzido pela editora de Campinas, né? A Leida Assmann também, que trata dessa questão, ela traz, o título são Espaços de Recordação. Então, ela apresenta essa questão também do fragmento, da recordação. Ela trata muito de memórias habitadas e memórias inabitadas. Quer dizer, todas as memórias que a gente tem que estão ali inabitadas, como que a gente
agora vivenciando, né? E representando é que nós tornamos essa memória habitada. E eu acho que isso que essas mulheres estão fazendo, né? Habitando as suas próprias memórias, né? Para torná-las e para fazer esse papel fundamental da transmissão, né? Porque sem transmissão não há memória. Sim. Leandro, tem mais alguma pergunta? Por enquanto aqui não tem, não. No chat. Tem a tua, né, Leandro? Esse comentário sobre a memória, como essa questão da existência ou reexistência, né? Que a gente estava discutindo lá naquele GT, sobre a memória ancestral, né, professor? A senhora falou aí sobre como que nesses escritos ou escrituras existe essa marca que eu entendo como essa presença da ancestralidade. Eu digo que a gente, dentro da literatura, né, ocidental, a gente já perdeu um pouco, né? Ou parece ter perdido. E quando nós lemos esses autores ou autoras, né, sejam afro-brasileiros ou indígenas, nós vamos encontrar esse elemento da ancestralidade, dessa memória ancestral, que é esse lugar, né, de existir e resistir. Olha, eu acho assim, muito importante. Esse ano eu dei um curso sobre a memória geracional, né? Como que a memória geracional é aquela, então, que vai sendo transmitida, né, de geração em geração, e que vão em busca dessa manancial, né, da ancestralidade para ser transmitido, né? Nesse processo também, né, da memória geracional, eu sempre falo de dois tipos que pode acontecer. A memórias feridas ou memórias envergonhadas. É aquele descendente que recusa a sua herança, é uma herança ferida. Por exemplo, um descendente de alguém que foi torturador, ou que foi nazista, né, e perseguiu os judeus, né? Como que isso foi um problema muito sério da literatura alemã do pós-guerra. Havia essa questão de não se sentir herdeiro dos seus ancestrais. Então, uma memória geracional feita de memórias vergonhosas, de memória ferida, né? E no caso positivo da pessoa aceitar, né, aquela ancestralidade como herança, e aí assumir aquela hereditariedade e querer transmitir aos seus descendentes. Dois tipos que pode acontecer nessa memória, porque nem sempre a vida é linda, né? Sim. Eu sou orgulhoso dos meus pais, nem sempre isso é possível, né? Eu penso aqui na ditadura brasileira, né? Como que alguém cujo ancestral é um torturador ou uma coisa que o valha, né? Como é que essa pessoa se situou em relação a isso? É uma recusa, uma memória ferida, uma memória envergonhada, e a pessoa vai procurar outras, ou vai saltar uma geração e ir em busca de uma coisa mais atrás, né? Mas tem tudo isso nessa Zila, eu queria só retomar uma coisinha que você falou. Quando você citou, me fugiu o nome, eu não anotei aqui, o autor do Avesso da Pele. Ah, tá. Que é o Jefferson Tenório. Jefferson, tá aqui, ó. Jefferson Tenório. Da Companhia das Letras aqui de 2019. Jefferson Tenório. Isso. E aí você diz que, na verdade, ele fala sobre uma espécie da importância de assumir, do enunciado, né, assumir o seu eu, digamos, as suas subjetividades enquanto afro-brasileiro, enquanto memória afro e tudo mais, né? E aí eu te perguntaria, quer dizer,
da maneira como você coloca, eu não conheço o trabalho dele, mas parece uma espécie, me pareceu, né, assim, digamos que isso não tem efetivamente acontecido, né? E aí eu perguntaria para você dois casos. O próprio caso que você já falou da Conceição Evaristo, né? E o caso da Carolina Maria de Jesus. Sim, eu acho que ela foi uma pioneira. Eu não falei hoje aqui porque não dava também para... Mas contar aquelas histórias naquela precariedade toda, né, daquele contexto da favela, eu tenho a impressão que todos os autores afro, todos que eu conheço, eles reverenciam o papel dela, enaltecem esse papel, consideram literatura realmente, e ela ela denuncia, mas ela, ao mesmo tempo, ela agencia aqueles elementos todos, né, dessa vida na favela. Eu acho que desse uma história da literatura afro-brasileira que queiram fazer, tem que remontar a Carolina, sim, de Jesus, sem dúvida. Quarto de despejo, né? A história de uma favelada. É uma coisa, aliás, tristíssima, e tristíssimo que aconteceu depois também com ela, né? E depois de ser reconhecida, né? Ela se perde, houve muita trapaça, assim, com os direitos que ela recebeu, né? Sim, sim. Foi uma coisa muito triste. Tem aquela história que eu acho extremamente cruel, né? Que quando havia o lançamento, quando havia alguma sessão e tal, que iam falar do livro dela, ou que ela era convidada, que ela queria ir como escritora, né? Elegantemente vestida, etc., etc., e que o jornalista, que me fugiu o nome agora, que foi, na verdade, digamos assim, a pessoa que descobriu e que intercambiou todo o contato dela com as editoras, enfim, com a divulgação de todo o trabalho dela, dizia que impedia isso, né? Queria que ela fosse como favelada. Oi? Queria que ela fosse como favelada. Exatamente, exatamente, né? E ela queria assumir o papel de escritora, que, na verdade, é mais do que legítimo, né? Mas ele uma coisa... Meio cruel isso, uma né? crueldade, eu ia usar esse termo também, de uma crueldade imensa, mas eu acho que essas... se formos remontar, também tem a Maria Firmina, né? Lá no... Sim, mas, na verdade... Só aproveitando o gancho, desculpa, professores, a Érica Albuquerque, justamente lá do Maranhão, né, nos coloca aqui o comentário, professora, que a Maria Firmina, eu acho que é maranhense, né, é uma das primeiras escritoras, Isso, e ela fala aqui que a Érica, ela tem muito interesse, né, ela participa do grupo de pesquisa Literatura Maranhense, Literaturas e Outras Linguagens, História e Memória, e ela gostaria de talvez manter esse contato de parceria com o grupo da senhora. Aí fica aí também, só para fazer essa ponte. Ela pode dar o Mário, né, vocês fornecem meu e-mail, tudo, ela pode mandar, até posso colocar aqui, né, quem sabe? Seria isso, já interessante. E muito bem lembrado da Maria Firmina. Sim. Já é uma longa história, né? Contando com essas... Aqui também, além da Maria Firmina, que agora já é muito conhecida, houve aquele professor ali de Minas Gerais, o Eduardo de Assis Duarte, já fez uma edição excelente, uma nova edição da obra dela, e essa autora é menos conhecida, mas também é uma coisa impressionante, uma mulher que em 1920 se chama Ruth Guimarães. Ela escreveu Água Funda,
Aqui tem um prefácio do Antônio Cândido. Ela teve uma edição que mereceu atenção, né, do Antônio Cândido, que é um grande professor, né, de literatura, né? Foi publicada em 1946 pela editora Globo de Porto Alegre. Aí já é uma reedição, mas ela é do início do século. E ele fez, aqui fizeram essa edição daquela editora 34, em 2018, que é uma tentativa de recuperar também essas vozes. Essa mulher ficou totalmente na ausência, né? No esquecimento. Eu fiquei sabendo agora, mesmo com todos os meus estudos sobre a literatura negra, eu nunca tinha me deparado com essa figura dessa mulher, né? Que ela viveu em 1920 e 2014, uma das primeiras escritoras negras a ganhar destaque na cena literária brasileira. E foi lançado no mesmo ano de Sagarana, de Guimarães Rosa. Então, Primeira edição, Zila? Pois é, eu pensei que fosse antes, mas aqui, então, eu estou enganada. Pensei que essa de 46 já fosse uma reedição. Isso. Ele foi lançado em 1946. Água Funda. É a história de uma história contada por negros na zona rural de São Paulo. É uma coisa bem, bem interessante. Editora 34, uma editora importante, né? Eles dizem aqui, essa nova edição de Água Funda, que se tornou um clássico da literatura brasileira, conta ainda com excertos de críticos da época, como Antônio Cândido e Álvaro Lins, que escreveram ela. Então, quer dizer que... Agora, é curioso, Zila, que com todo esse, digamos assim, esse apadrinhamento, Cândido, Lins e tal, fala que ela se tornou um clássico, mas eu acredito que não aparece, né? Como você mesmo disse, não conhecia, né? Não sabia da existência dela, né? Porque livros de história, enfim, ainda não tem uma história da literatura brasileira que inclua, né? Exatamente, exatamente. Isso é curioso. Um clássico ausente. É curioso e triste, né? Curioso e triste, sim. E não é por acaso, né? Sim. Sim. Muito bem, minha gente. Fiquei muito... tem mais alguma coisa, Leandro? Não, no chat mais nenhuma pergunta, então acho que a gente por aqui, né? Mas já vamos para a finalização então, né, professor? Aí o senhor lembra aí da nossa próximo encontro também, né? Tá. Então quero convidar a todos os gêneros presentes para quinta-feira que vem, às 2h30 da tarde, a gente vai receber o Flávio Wolff Aguiar. Exilado, gaúcho também. Exatamente. Professor aposentado da USP, vive já desde 2007 em Berlim, é escritor também, tem uma obra bacana em romance, um crítico literário também da melhor qualidade, enfim. Vai ser bem, bem bacana a conversa com ele. Tá? Bem bacana mesmo. Zilar, todos os gêneros presentes, de coração, olha, valeu mesmo. Ganhamos o dia e a semana, eu diria. Realmente muito, muito bom. Muito bom. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar do trabalho que eu estou fazendo. Nossa, isso para nós é muito importante mesmo. Diga, Giselma. Acho que todo mundo presente podia abrir a câmera para a gente tirar uma foto para registro do grupo, né? Podia fazer, né? Isso. Fazer um print que chama, né? Um print, isso. Olha, eu estou vendo aqui o Cláudio, eu acho que o Marcos Pedro, a Paloma. Isso. Como é que faz o print escrito? Ctrl F1, né? Quem tiver, tem a Aurilene,
O Marcos Cláudio, abriu agora, a Érica. Érica, Leandro, isso. Ah, tá aqui, print. Cláudio, abre sua câmera aí. A Andresa, cadê a Andresa? Estou aqui, vou abrir. Então, abre aí, vamos ver. Oi, o José Henrique. Olá. E aí, cadê? Abre a câmera aí, Andresa. Abriu. Nossa, parece uma nebulosa atrás aí, Andresa. O que é aquilo? Psicodélico. E é mesmo. Que linda essa imagem, é mesmo. Coisa no fundo, olha, super Negócio maravilhoso essa imagem aí, contemporâneo. adorei. Depois não esqueça de me mandar, tá? Tá, alguém sabe tirar foto aí que eu não sei. Eu não Ninguém sei tirar no computador, mas eu tiro com o celular. Ah, entendi. É aquele print, Mídias. aperta no Ctrl Print Screen. Mas como eu não tenho certeza se está certo, eu vou tirar. Eu tirei os dois aqui, já salvei. Ah, você fez? Ah, Viu, Zilá, como esses moleques são competentes? se fizesse, com a câmera do celular também. É, tem que explorar mais. Tem que explorar mais. Isso aí. Tem sido muito bom trabalhar com eles todos. Espera só um pouquinho aqui. Ah, tá ótimo. Bárbaro. Saiu bem bonita. Depois eu mando também. Né? Mande, por favor, Zilá. Que legal, que legal. Então, Zilá, olha só, mais uma vez, obrigado de coração. Foi um prazer enorme revê-la, reencontrá-la, ouvi-la, sempre encantadora, né? Realmente, não vou falar instigante, agora só que está me faltando outra palavra. Não, é bom a gente ter amigos, né? Para ouvir coisas boas. Então, tá. Um beijo grande a todo mundo que participou, todos e todas. Super obrigado. Valeu, Zilá. Tchau. Vemos na quinta-feira que vem com o Flávio, tá, gente? Tá. Interessados que participaram todos, espero que tenham se inscrito para receber os nossos certificados, tá bom? Gente, dá uma lembradinha na terça para a gente fazer uma boa divulgação. Sim, senhora. Sim, senhora. Beijo grande. Tá bom. Beijo, Até. Zilá. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Boa tarde.